Saiu uma notícia no jornal que tinha morrido um Jorge Braga, no Jornal Popular. E não sei o que aconteceu, tá todo mundo me ligando, e falou, pô, você vai cantar, o Jorge morreu, cadê, onde é, que aconteceu? Eu falei, mas como o Jorge morreu? Eu falei com o Jorge ainda há pouco. Não, ele morreu, você não tá sabendo? Eu falei, não, mas, pô, a música de vocês, como é que você vai fazer? Você vai fazer uma homenagem a ele, não sei o quê? Eu falei, mas o Jorge não morreu. Está anunciando na televisão que o Jorge Braga morreu. E eu falei, nossa senhora, Nina do céu, dá um jeito de ligar pro papai, porque se chegar esse negócio lá pra ele, ele vai levar um susto danado. E tinha morrido um Jorge Braga lá, só que acho que não tinha foto, acho que o cara era até caminhoneiro. Coincidentemente o pai do Jorge, né, seu Valdetino, era caminhoneiro. Aí foram para o cemitério Jardim das Palmeiras, era um senhor, que assim, já de idade, que tinha o mesmo sobrenome dele. E todo mundo achando que era o Jorge Braga que tinha morrido de um acidente qualquer, parece, um negócio assim. Mas foi muito engraçada essa história, sabe? Que aí ficou todo mundo... Nossa, foi um monte de gente que foi parar lá em casa. Na verdade, eu cheguei no ginásio Rio Vermelho para cantar música, as pessoas ficaram me perguntando se eu ia fazer homenagem ao Jorge, que ele tinha morrido. Aí até que o Jorge resolve chegar, mas que ele chegava sempre depois que as coisas já estavam acabando. Foi um susto danado esse aí. Ora! A primeira charge que eu me lembro de ter feito, meu pai era um cara muito sério, bravo e tal, no início. Porque também se ele desse um sorriso, a gente tomava conta. Eu deitava de barriga no chão e ficava desenhando. Aí um dia ele chegou em casa, sentou numa cadeira, a cadeira estava frouxa e desabou. Aí eu fui e desenhei. Eu esperei, não, agora eu vou levar uma surra. Aí o velho desabou a rir. Eu acho que daí começou o cartunista. Aí depois ele foi para a escola e começou a fazer os jornaizinhos da escola. Era o cientista pãozinho, era um professor de ciência maluco que eu tinha. O cara ensinou, na aula de combustão, ele ensinou a fazer coquetel molotov. Aí eu fui experimentar, fui lá no posto, arrumei gasolina, botei na garrafa, botei a estopa, pus fogo e vá! Estourei um pedaço da quadra, quase que o professor e eu fomos expulsos. Aí tinha um parente nosso que tinha um jornal, uma gráfica, aí me parece que chamava Benção. Aí o pessoal que estava começando um jornal lá me chamou para fazer a charge do jornal. Que ele fazia o carimbinho, ele cortava com gilete e fazia. Eu comecei o jornal com 13 anos de idade. Aí era só para ilustrar as matérias. Só que naquele tempo era tipografia. Então tinha que fazer o clichê, tinha que mandar o desenho para Belo Horizonte, fazer o clichê para voltar e imprimir. Um dia eu passando numa loja de material de borracha, tipo o Império da Borracha, essas coisas. Aí eu vi tinha uma borracha lá que tem uma lona no meio. Aí eu pedi um homem, ela podia me arrumar um pedaço dela. Eu falei, o que é? Eu falei, não, para isso. Expliquei. Ele falou, se você conseguir, eu vou te dar toda a borracha que você precisar. Levei para casa, aí fiz o desenho que ia para Belo Horizonte. Eu botei ele em frente ao espelho para ver ele ao contrário e reproduzir na borracha. Peguei uma gilete, fui esculpindo até virar um carimbo. Levei na gráfica, imprimiram, beleza. Resolveu o meu problema e o problema do jornal. Aí eu comecei a ganhar um dinheirinho. Foi aí que eu comecei a minha coleção de revistas em quadrinho, que aí eu estava ganhando meu dinheiro, comprava a revista, tudo em revista em quadrinho, que foi o primeiro acervo da Gibiteca do Estado de Goiás, que tem meu nome. Pois não.
Jorge Braga porque foi o primeiro a fazer uma história em quadrinhos em Goiás, que foi o gibi, o Romãozinho, né? Então, e a homenagem ao Jorge Braga. Jorge Braga é, sem favor nenhum, um dos maiores cartunistas do Brasil. Nós temos aqui em Goiás o privilégio de ter um cartunista com a sensibilidade crítica do Jorge Braga. Uma história do Cipó também, que eles tinham a caverna, né? Todo mundo era Tarzan. Eu gostava muito do Tarzan, a coleção Lança de Prata. O Eli cortou o Cipó. E a hora que ele pendurou, ele caiu. Até hoje, ele fala e fica magoado que o Eli fez de maldade. Eu falei, Jorge, deixa de ser bobo, não é de maldade. Eu falei assim, não. Aí ele pendurou, machucou, caiu dentro do córrego, né? Bateu nas pedras lá e foi uma confusão danada. Outro cara que eu curtia demais, esse aqui, velho. Nossa Senhora. Eu pegava uma câmara de ar de caminhão e recortava e fazia a máscara. Costurava aquilo e fazia a máscara. Aí eu ia brincar. Só que ninguém queria ser bandido, cara. Todo mundo queria ser artista. Só porque você sabe fazer a máscara, você vai ser o Batman. Claro, ué, eu que fiz a máscara. Quando eu era menino, era até proibido ler gibi. Professora criava caso e tudo. Hoje em dia a coisa já mudou. O gibi já está sendo visto como um incentivo à leitura. Na minha época era complicado. Hoje não, hoje as pessoas têm acesso ao gibi. O gibi é uma coisa tão importante que aquelas professoras lá que proibiam a gente de ler gibi, elas não têm noção. As maiores bilheterias do cinema do mundo vieram do gibi. Então, o gibi vai sustentar essa indústria cinematográfica por muitos e muitos anos. A Gibiteca Jorge Braga foi, me parece, a primeira ou a segunda gibiteca criada no Brasil. Então, dado a essa ideia pioneira de criar uma gibiteca, hoje nós temos gibitecas, mesmo no estado de Goiás, em várias outras cidades que criaram dentro das bibliotecas municipais ou estaduais uma seção para gibi, história e quadrinhos. Super-heróis sempre fizeram parte da minha vida, porque a minha vida foi toda lendo revista em quadrinho e acompanhando tudo isso. Levou minha coleção de 140 Homem-Aranha. Confiscou, cara. Ele subiu no muro, e eu não sei se ele ia apanhar manga lá na casa da vizinha, e aquele era um pedaço do muro, era daquele de adobe, né? Às vezes dá vontade de voar. Isso aqui, quando eu pegava uma toalha vermelha, eu fazia o cão. Quando eu era moleque, eu achava que eu era um super-homem. Era arrumar uma toalha no pescoço e pular dos barrancos, pular de cima da casa, eu fazia de tudo. E quebrou com ele bateu com o queixo no tambor da vizinha lá, que ela guardava água, e quase decepou a língua. Ele quase morreu. E naquela época, minha sorte é que não tinha o Homem-Aranha não era tão famoso, né? Porque eu brincava de Tarzan ou de Super-Homem. E de Tarzan eu tinha lá, eu amarrava uns cipós. Primeiro eu conferia lá, pegava o cipó e atravessava para o outro lado do córrego. Sempre achei que eu podia voar, mas tinha sempre uma criptonita perto de mim. A primeira criptonita é salário, né, velho? O humorista sem dinheiro não tem jeito de rir, nem fazer rir. Então é complicado, mas a gente vai empurrando com a barriga que não tem, né? Justamente por causa do salário, e vai levando. Eu acho que hoje em dia o grande problema do cartunista, do jornalista em geral, é salário, porque só Rio e São Paulo é que paga mais, né? Então a gente que está fora disso, tá sujeito a essas coisas. Hoje na vida atual, rapaz, criptonita é falta de dinheiro. Falta de dinheiro é uma criptonita violenta, rapaz. Tem hora que dá uma vontade de pegar um avião aqui, sair por aí e tal.
Mas falta a criptonita. Tem que ter, rapaz. Aliás, a falta de dinheiro é a criptonita. Eu acho que o cidadão honesto, o cidadão comum, ele está ali batalhando todo dia. É ônibus, pô, o cara atravessa a cidade inteira naquela lata de sardinha e chega em casa, aquela penca de menino. Isso é ser herói. Eu acho que o super-homem está aí todo dia na rua. Eu criei o Perebão até em cima disso. O Badião também, teve uma época que eu fiz o Super Badião, que ele bebia pinga com murici e ficava doidão e voava. Porque na época o helicóptero do Ari Valadão passava em cima da favela que ele morava e derrubava os barracos. Então o cara tinha que ser super-herói para tirar aquele problema da favela. Então Badião virava super-herói. O Perebão já tem um problema, porque ele chega e prende os bandidos e detona todo mundo. Só que aí vai um advogado, arruma um habeas corpus, o bandido vai para a rua. Então detona, super-herói brasileiro sofre. Um grande escritor estava visitando Goiânia e ele falou assim, olha, vocês têm muita sorte, porque vocês têm um cartunista aqui, que é o maior do Brasil. Não sei por que ele está ainda em Goiânia. Aí eu, uma vez conversando com o Jorge Braga, ele falou assim, é porque eu gosto de Goiânia, eu quero ficar aqui. E ele recusou muitas propostas para ir para fora, mas permaneceu em Goiânia, para alegria nossa, né? Meu lugar é aqui. Eu acho que a minha história já estava predestinada a chegar em Goiás. Cheguei aqui, o que eu faço, nem profissão era. Não era reconhecido como profissão. E devagar eu fui cavando. Hoje eu sou um profissional respeitado no Brasil inteiro. Mas persistência. E agora que eu consegui ser reconhecido, posso até não ganhar o dinheiro que eu acho que deveria ganhar. Mas tendo o reconhecimento, por que é que eu vou sair agora? Eu acho que o melhor lugar do mundo é Goiás. Em 81, o Jorge foi para um congresso em Portugal. Ele chegou, virou para mim e falou assim, Nina, vamos embora? Você quer ir embora comigo? Eu falei, uai, se você quiser, nós vamos. Ele perdeu uma oportunidade muito grande. Ele podia ter ficado em Portugal, na França, qualquer lugar. Jornal do Brasil, por exemplo, eu andei conversando, quando o Ike saiu do Jornal do Brasil, era para eu substituí-lo. Aí eles falaram, não, você tem que morar no Rio. Eu mandaria o trabalho todo dia. Ah não, mas você tem que estar no Rio de Janeiro. Ora, quem lê o Globo, lê o Jornal do Brasil, lê tudo que aparece, assiste tudo que é telejornal, sabe o que acontece no Rio de Janeiro. Eu não tenho que estar lá. É como, por exemplo, para fazer charge para o popular, eu não tenho obrigação de estar em Goiânia. Basta me informar e saber o que está acontecendo. Só que, eu não sei, ele é muito apegado, ele gosta demais daqui de Goiânia, né? Então, mas eu acho que ele tinha, pelo menos, ido para São Paulo. Eles querem você lá, eles querem te ver, querem que você bata o ponto. Isso é chato. E que só não está rico porque mora aqui em Goiânia e é muito desorganizado. Talentoso ele é um gênio, eu acho. O Ziraldo o adotou como o segundo filho e ele, se estivesse no eixo Rio-São Paulo, estaria na sombra, tá? Bebendo água fresca. Aí, ó o piquizinho, ó. Bom piqui. Pezinho de frango. Um pezinho de frango. Isso é Goiás, isso é a vida, cara. Cervejinha, tranquilo, piquezinho. Você vai em qualquer lugar do mundo, ninguém vai entender o que é isso. Isso é nossa alma. É a minha, é o tempero do meu humor. Não é difícil entender. O que eu fiz sempre foi humor. E isso é
é um reconhecimento de uma categoria, não só de uma pessoa, do trabalho de uma pessoa, mas de uma categoria, porque o humorista, eu acho que a sociedade sem humorista seria uma coisa muito pacata, muito sem sentido. A gente tem que rir e fazer rir. E isso, para mim, foi uma emoção grande demais, porque eu tremia ali na hora, mas eu tinha que fazer, eu ensaiei aquele negócio de jogar o discurso, eu ensaiei o dia inteiro. E na hora eu estava tremendo muito. Agora tem a outra parte que eu explico, que é ser goiano, na minha visão. Ser goiano de Goiânia é simples. Você come sardinha no setor Palmito, briga na Vila União, chupa manga no Parque das Laranjeiras, é desconhecido total lá na Fama. E aí vai, tem por exemplo, ser goiano é ficar sem combustível em Petrolina, é se espinhar em Flores de Goiás e, acima de tudo, ser goiano é estar em Rialma um pouco fora de séries. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Eu ilustrava as crônicas dele no Diário da Manhã. Então eu usava ele como personagem da ilustração da crônica. Um dia eu recebi uma carta dele, quase desmaiei, cara. Primeiro eu não acreditava, depois realmente era. E ele elogiando todo o meu trabalho. Aí depois eu recebi uma carta do Plínio Doyle me convidando para o aniversário de 80 anos do Drummond, porque eles queriam fazer uma surpresa para o poeta. Cheguei no Rio de Janeiro, simplesmente um pavilhão inteiro com as crônicas ampliadas com as minhas ilustrações. Cara, eu tremia, Drummond do meu lado, conversando, você vendo que o cara é gente. Para mim era incalculável chegar perto do Drummond. E aí eu passei a frequentar o Sabadoile, que era uma reunião de intelectuais do Rio de Janeiro, aos Trezésilo de Ataíde, Romero Homem, o Álvaros, o caricaturista Álvaros, Drummond, Gilberto Mendonça Teles. Quem me apresentou para o Gilberto Mendonça Teles foi o Drummond. Gilberto, não, mas é meu conterrâneo, eu conheço de nome, mas não conhecia pessoalmente. Então isso foi uma loucura para mim, cara. Então, quando ele estava começando a vida dele, que não sabia nem que não tinha jeito para desenhar, ele tinha uma energia, ele era bala perdida. Né? Mas olha aqui, ó, o Ziraldo quando tinha cabelo preto, cara, olha aí. E hoje ele... Hoje é a cabecinha de algodão. Aí ele tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Ele hoje tem cara mais velho do que eu, mas ele é muito mais novo. Mineiro olha a vida de uma forma mais tranquila, mais despreocupada. O paulista não serve para ser humorista, cartunista. Quando sai algum, ele sai muito bom. Mas o mineiro já você coloca o mineiro em qualquer lugar, ele tira piada, ele faz piada. Coisa emocionante, porque a gente, quando nasce com essa vocação, as pessoas, os ídolos da gente não tem nada a ver com cinema, com música, com nada. Quer dizer, quando você vê eu também, quando vi o Miguel Fernandes, eu fiquei siderado. Então tem um significado muito grande para o jovem artista, o velho parceiro. Eu já era velho para ele naquela época. Aí nós ficamos muito amigos, mas ele era muito doido. Mas ele não parava, ele não para, as pessoas diziam. Nós estávamos num jantar, todo o pessoal do festival, aquele jantar enorme assim. De repente o Jorge some. Acho que o Jorge está debaixo da mesa, puxando a pé das pessoas. Falei, tinha esse menino aqui, o diabo menino chato, aí tiraram ele daqui, levaram para a redação, ele está lá até hoje. E eu estou vendo esse romãozinho aqui,
e tem esse desenho limpo, perfeito, assim. Eu acho que eu perdi muito desse mineiro, porque hoje eu sou muito mais goiano. Então a minha vida está aqui. Fora do talento, que ele tem muito, e a qualidade, ele tem uma coisa que é muito importante na profissão, a obsessão, quer dizer, ele não pode viver sem fazer isso. Isso é fundamental em qualquer tipo de arte. Você tem que ter arte e obsessão para carregar a sua arte. Se você não for obsessivo, você vai ser sempre um diletante. Quer dizer, o que faz a continuidade do trabalho, tudo é assim, eu não posso viver sem isso. E isso é verdade, não pode. Com isso ele se tornou o cartunista mais importante da imprensa de Goiás e o mais presente, entendeu? E tem essa qualidade, essa simplicidade do trabalho dele. Parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, mas isso dá uma mão de obra incrível para você conseguir, sabe? Ele tem um estilo dele, a marca dele, e uma simplicidade no desenho que é sensacional. As pessoas do Rio de São Paulo, assim, do litoral, não têm ideia de quanta informação chega para você, onde você esteja, se você tem interesse. Então a rapaziada de Minas é muito bem informada, a gente também sabia tudo que estava acontecendo. Quando você chegava no Rio, o seu desenho, como é que você sabe disso? Sei, porque eu estou de olho, a gente estava de olho. Né? Como é que você vai explicar os pintores goianos? Quer dizer, é um mistério. De repente, o estado que mais bons pintores, assim, evidentemente, você vai lá Rio, São Paulo, Nordeste, mas os pintores aqui são sensacionais, Poteiro, o Ciron. Isso aqui, Poteiro, quando fez 80 anos, eu sempre chamei ele de Papai Noel. Aí teve o Natal do ano que ele fez 80 anos, o Américo me ligou, o filho dele me ligou, falou, meu pai quer falar com você. Fui na casa do velhinho, e ele com aquele jeito dele, fala besteira que só ele. Ô seu filho de uma égua, você fica me xingando de Papai Noel? Então eu fiz um presente para você. Aqui um quadro de quando ele fez 80 anos. Encontro em Brasília. Foi um encontro de meninos de rua, que nós fomos. Aí o Poteiro estava fazendo um workshop de pintura e eu fazendo um de desenho. Então ele retratou os meninos de rua fazendo os trabalhos, os sonhos dos meninos, aqui o Poteiro e aqui eu. Então eu acho que eu sou um dos poucos caras que foi retratado pelo Poteiro. E a mistura do paulista com o mineiro deu o goiano. Aí fica um humor um pouquinho mais sério, menos escrachado. Então eu acho que eu assimilei esse lado goiano da coisa. É o tutu de feijão, a preocupação do paulista e essa tranquilidade do goiano para comer um piquezinho tranquilo. Quando o Bojalo começou a fazer sucesso no Rio, estimulou a minerada também. Então você tem uma quantidade fantástica de bons cartunistas e de bons caricaturistas. A receita do humor tem que ter um pouquinho de piqui. Eu acompanho a vida dele desde esses... Com quantos anos você está agora, Jorge? Com 51. Eu tenho uns 35 anos. 35 anos que eu conheço o Jorge. E ele está aí firme. E toda vez, e nunca perdeu o contato comigo. Sempre liga, sempre está me chamando para vir aqui. Quer dizer, a gente ficou amigo íntimo e com pouco convívio, mas com muita amizade, muito carinho mútuo, sabe? Eu também tenho muita paciência com ele, gosto muito dele. Ele, com poucos traços, 2 riscos que ele faz, você já vê o que é que ele está retratando, né? Ele é fantástico nisso. Agora, tem um outro lado dele, que é essa criatividade fantástica, né? Por exemplo, tá me ocorrendo aqui, quando a Antártica e a Brahma se uniram,
nessa empresa grandiosa que chama Ambev, a notícia chegou para nós no começo da tarde e na redação então do Popular eu promovi um pequeno brainstorming para a gente discutir ali, criar um título para isso. Antártica e Brahma juntos, como é que faz? Que título que é esse, né? O Jorge Braga, nessa coisa, nessa genialidade dele de criação, nessa faísca que ele tem, fantástica, né? Ele falou assim, Brahma e Antártica juntam os cascos. Tá tudo aí, né? O humor feito às pressas, ele pode agredir as pessoas, pode ofender. O humor tem que ser muito bem pensado. O humor não pode... O cara não pode ter pressa para fazer. Ele tem que raciocinar, ver onde ele vai atingir, se ele vai prejudicar alguém. Ele já desenvolveu uma sinuosidade mineira de pensamento no ataque dele, que ele faz a charge, que em inglês quer dizer carga, ataque, né? Ele faz a charge dele com tanto jeito que torna impossível alguém se dizer ofendido. Embora criticado, ninguém fica ofendido com aquilo. Aí vai depender do caráter do humorista, se ele quer ofender ou não. Eu não gosto de ofender. Agora tem algumas questões que eu ofendo, porque um país cheio de corrupção dessa, como esse, eu tenho que ofender. As pessoas, portanto, eu durante esse tempo todo que eu estive à frente do Popular, em nenhum momento eu recebi alguém dizendo o Jorge Braga foi injusto, o Jorge Braga foi cruel, o Jorge Braga foi impiedoso. E ele faz os ataques dele, só que faz muito bem amarrado, sabe? O ataque dele é bem feito, é bem sinuoso. Ele tem uma mineiridade no raciocínio dele que permite a ele fazer essas coisas tão bem feitas. E se eu tiver que ter um editor falando para mim, você vai fazer sobre isso, sobre aquilo, eu mudo de profissão. Não dá certo, né? Não dá. Com criação, criação você não chega e encomenda, eu quero... Vai lá numa agência de publicidade e paga para fazer. Eu cheguei aqui com 15 anos, cheguei em Goiás com 15 anos e comecei a debochar de tudo. Aí só teve uma época que eu dei uma parada porque me tacaram na cadeia. Na época da ditadura tive muito problema, inclusive até me deram uns cascudos e tal. Porque eu estava brincando com os generais, olha, eu sabia lá o que era general, eu tinha 15 anos de idade, 16. Aí naquela época, qualquer coisa que você fizesse, você estava agredindo o regime. Fiquei preso assim, passei 2 dias preso, depois... Uma outra vez me pegaram, foi dentro de uma veraneio azul. Os caras me batendo a noite inteira. É um engraçadinho do jornal, pá, porrada. O cartunista tem que ser engajado com causas populares, porque senão não justifica. Senão ele vai ser um puxa-saco. Aí naquela época todo mundo ia para o Chile, ia para a França, ia para a Alemanha. Eu, moleque, não tinha nada, eu fui para Porto Diamante. Então eu tinha que fazer isso. O movimento estudantil, eu fazia camisetas, cenários para os eventos deles, cartazes. Tinha dia que eu trabalhava até quase amanhecer o dia, fazendo ilustração para folheto de sindicato, para movimento estudantil. E eu fazia isso, faria de novo, porque eu acho que valia a pena. Rapaz, todo mundo na França, todo mundo no Chile, e eu exilado em Porto Diamante. Pobre até para fugir da polícia sofre. Então fica todo mundo botando esses currículos. Não, porque ele foi exilado em Londres. Caetano Veloso, porra, foi para Londres. Gilberto Gil para Londres, Fernando Henrique para o Chile, Serra para o Chile, depois para a França. Eu, Porto Diamante.
Diamond Port. Para não ficar muito ruim, Diamond Port. Comigo as coisas acontecem assim meio engraçadas. Tancredo chegou em Goiânia para o comício na Praça Cívica, então estava toda aquela turma das diretas, Ziraldo, Osmar Santos, aquela turma toda, mais Ulisses, aí juntava os políticos todos, o Enfio na época também. Na época, o Luiz Carlos Bordoni me pediu para fazer essas caricaturas. Eu fiz 2 caricaturas do Tancredo, uma virada para a outra, era 5 metros por 5. Então, estendi o pano lá. Mauro Miranda estava no Dergo, que deu toda a assistência lá. Então nós estendemos esse negócio lá, eu passei um dia inteiro pintando 2 caricaturas do Tancredo. E colocaram de um lado e do outro do palanque, na Praça Cívica. E foi o grande comício Muda Brasil. E o Tancredo viu, antes de começar o comício, ele viu aquelas caricaturas. Pô, que legal e tal. Aí o assessor do Tancredo era deputado estadual em Minas, era José Maria Vaz Borges, que por acaso era o dono do Jornal dos Municípios, que eu comecei lá em Patos de Minas. E o Zé Maria, a pedido do Tancredo, saiu me procurando na cidade, me achou, e eu fiquei lá uns 40 minutos conversando com o Tancredo Neves. A pessoa nunca está satisfeita, né? Ela quer que o caricaturista, em vez de realçar os defeitos, que é a função dele, nem realçar os defeitos, é realçar traços característicos da pessoa. Mas todo mundo quer ficar bonito. Nessa matéria aqui, por exemplo, o Cícero Porto, que era deputado na época, ele ficou com raiva de mim, porque aí eu falei que quanto mais feio, melhor para fazer a caricatura. Só que mais na frente, na matéria, eu digo que o Cícero Porto é o cara que eu mais gostava de caricaturar. Aí ele ficou com raiva de mim. Você já era mais feio. Você me xingou de feio. Ficou um tempão sem falar comigo. Então, mas era um grande amigo, era divertido. Agora, tem gente que quer ficar bonito. E eu tenho 2 cunhados que são cirurgiões plásticos, e eu carrego o cartão do Éder. E aí, então, alguém fala, não, mas eu fiquei feio demais na caricatura, você podia melhorar. Aí eu tiro o cartão do meu cunhado. Eu acho que tem que associar as coisas, né? Então, se chegar alguém muito feio lá, e não tiver conserto, ele manda para mim. Para fazer caricatura, para fazer retrato, tudo, eu tenho que estudar no mesmo livro de anatomia. Um dia ele fez um comentário, ele ainda pequenininho, eu mostrando no livro que eu estudava para ver os traços, os músculos, quando a pessoa ri e tal. Ele falou, pai, é igualzinho os livros dos meus tios. Então, são livros de medicina, só que adaptados para desenho. Eu gosto das charges que ele faz de política, assim, tirando onda, sabe? Acho bom. O Figueiredo era bom, que é aquela cara carrancuda dele. O Sarney era ótimo, era só desenhar um ovo e botar o bigode. O Collor era difícil. O Lula é uma beleza. O Lula ficou tanto tempo no poder que eu já estou desenhando ele de olho fechado. O Ulisses era bom, tem uns caras assim ótimos. Aqui em Goiás, o Íris é legal de fazer. O Santillo era bom, que ele tinha uma pinta, tipo uma verruga assim. Era muito bom. Quando você pega uma pessoa cabeluda, que você tem que riscar cada tracinho ali do cabelo, é complicadíssimo. Você, no caso, é complicado demais. É muito cabelo para desenhar. Um político que foge à regra é ótimo. Clodovil é uma beleza. Pádua, meu querido Pádua. Olha, fala que foi Maria Goretti que ligou para ele. Como é que você descobriu que era eu? Terra, te quero terra até que eu tenha a terra para viver. Terra, que te quero terra até que eu tenha a terra para morrer. E aí eu peguei o papel e fui escrevendo.
Foi na ocasião da morte do Gringo, lá no sul do Pará, naqueles litígios, infelizmente nesses litígios de terra ali, de grileiros e tudo ali no sul do Pará. Como era uma situação difícil, ainda não existia Chico Mendes, não existia ninguém nessa época. Tinha um cara chamado Gringo, do Pará, que foi morto covardemente, tudo. A gente resolveu fazer uma homenagem. O Enfio até participou, assim, dando alguns palpites na época, que ele tinha um barzinho que chamava Carlitos, que a gente se reunia lá. Então aquilo estava na minha cabeça, eu tinha lido demais para fazer a charge. E à noite eu encontrei com o padre. Compadre, eu tenho esse refrão. Aí eu botei a letra no papel. Eu acho que esse seria o hino do Sem Terra. E não foi gravado. Nós participamos do Festival do Objetivo. Fomos classificados para a final em São Paulo e não deu certo. Ficou em quarto ou quinto lugar. Tentamos fazer outras parcerias, mas na verdade elas esbarraram numa questão etílica excessiva que culminou em nada, né? Mas essa a gente conseguiu fazer, a gente começou a fazer a canção assim, antes de começar as atividades etílicas. Então a música saiu por esse motivo. Mas a letra do Jorge Braga, eu dei alguns palpites e fiz a música. Claro, Pádua defendendo, eu não sou cantor, mas foi um encontro de dois cartunistas, um fazendo a letra e o outro cantando. E o Pádua, a cabeça do Pádua é uma coisa maravilhosa, aquele cara é gente demais. Eu nasci simplicidade, homem bom sem vaidade, dado ao meu trabalho de plantar e de colher, sendo gente pela gente, dei suor pela semente e os grileiros sem razão vem tomar terra da gente, terra que te quero, terra até que eu tenha terra para viver, terra que te quero, terra até que eu tenha terra para morrer, terra que te quero, terra até que eu tenha terra para viver, terra que te quero, terra até que eu tenha terra para morrer. Eu não vim chorar meu pranto, nem cantar pra comover, mas o sangue de minhas veias, se preciso, vai correr. Deus não loteou o mundo, nem falou para quem era. Eu também tenho o direito de voltar pra quem me espera. Terra que te quero, terra até que eu tenha terra para viver. Terra que te quero, terra até que eu tenha terra para morrer. Terra que te quero, terra até que eu tenha terra para viver. Terra que te quero, terra até que eu tenha terra para morrer. Oh, lindo, lindo! Porque Jorge Braga é igual o Rádio Patrulha. O pessoal fala, chegou a ambulância, porque quando ele chega, de longe você já... o Jorge chegou. Lá no fundão você escuta a risada do Jorge. Né? Uma vez ele improvisou, ele e o Mário Zan, que é outro chargista notável, né? Ele improvisou dentro de uma caixa de papelão que tinha lá na redação, que chegou lá com as bobinas de papel, uma caixona de papelão. Ele entrou dentro da caixa e pediu que o Mário Zan puxasse essa caixa dentro da redação e percorreu a redação inteira. Eu fui empurrando o Jorge.
E o Jorge lá apitando, tipo a sirene. Uau, uau, uau. Diante ali de quase 100 pessoas, 100 jornalistas, no horário do pique, dentro de uma redação, a gente fica elétrico, né? Fica nervoso trabalhando, escrevendo, com 1000 informações chegando e com a tela aberta, aquele desafio da tela branca para você escrever sua coisa ali, você está muito concentrado. Imagina o choque que dá ver Jorge Braga de braços abertos dentro da caixa de papelão sendo arrastado na redação e gritando algumas coisas que ele gritava lá. Ele é fantástico. Você vê que ele é um cara que brinca, tá o tempo inteiro brincando com todo mundo, né? Alegre. Mesmo a hora que ele tá meio chateado com alguma coisa, aquilo parece que logo ele já passou, ele tá brincando. Às vezes você vê ele chorando, daqui a pouco ele tá brincando. Jorge Braga, graças a essa genialidade que ele tem, né? Eu acho o Jorge Braga, não sei se fica aí num limiar ali entre ter um toque de genialidade e o gênio, sabe? Eu acho o Jorge Braga com uma antena poderosíssima, né? Uma parabólica aí para o mundo, que é uma coisa fantástica. O Jorge atrapalha todo mundo trabalhar. A gente tá trabalhando, ele vem, não, abre isso aqui pra mim, não, mexe isso aqui. Aí a gente começa a fazer alguma coisa, concentra, ele vem e pula em cima da gente. Ele é um menino peralta. É cabeça louca ou cabeça cheia de ideias? Cabeça cheia de ideias. Não, ele acha ruim que eu chego aqui e faço assim. E segundo o senhor Armando, pelas rugas do Jorge Braga, o Jorge Braga é bisavô dele. Qual é a sua mesa aqui, irmão? Aqui. No cantinho do Mariozão. Até que tá a mais bagunçada. Tá. O Adriano não teve aí. Aí. Essa é uma charge que você está... Essa é a charge que saiu hoje, 27 anos, vamos botar aí umas 200 e poucas por ano. Eu, lá em casa, naquelas caixas, eu devo ter, entre ilustração, charge e todo tipo de desenho, eu devo ter ali uns 15 mil desenhos. Eu pego o jornal, vejo o que está acontecendo, às vezes vou na internet, dou uma olhada. Existe um negócio que eu faço sempre, que é puxar o site Charge Online, que tem charge do país inteiro, porque às vezes você pega um tema que um cara trabalhou ele lá e se você faz uma charge parecida com a que já saiu, alguém vai te acusar de plágio. Então a gente tem que também ficar antenado no trabalho dos outros, porque senão acusam a gente de plágio mesmo. E acontece, muitas vezes já aconteceu assim, no mesmo dia, sem ter comunicação nenhuma entre um cartunista e outro, acontecer eu fazer uma charge aqui, o Chico Caruso fazer uma charge com o mesmo tema, muito parecida, no Rio, outro faz em Belo Horizonte, outro... O 11 de setembro foi quase que todo mundo igual. Jack Sparrow, Capitão Jack Sparrow. Agora eu vou pegar meu navio e vou embora, vou trabalhar. Eu sou pirata da cara de pau, venho lá do carente e não vou dar mal. Eu sou pirata da cara de pau. Será que ele é nossa mãe? Eu passo a mão nessa na rolha, queima a terra e eu vou deixar as águas rolar. As águas vão rolar, garrafa cheia de mulher.
Mas de eu não sei quem ele é. Vai, Carolê. É mais uma prova da personalidade dele, do Dom Quixote, né? Ir contra tudo, contra todos, a favor da alegria, a favor do bom humor. Porque o carnaval, na verdade, que nós conhecemos e que deixou saudade, é aquele. Mamãe eu quero, olha a cabeleira do Zezé e por aí vai. E não esse agora de Daniela Mercury, Ivete Sangalo, que parece uma coisa mecânica, né? Não sei, e não é mais aquela pureza que era. E ele tentar resgatar isso junto com outras pessoas, nada mais é do que mais uma prova do espírito dele. Lua, lua, vamos lá, minha escola, lua lá. Ele veio de Minas, onde nasceu JK. No desenho do seu destino estava escrito o nome Goiás. Ele veio de Minas, onde nasceu JK. No desenho do seu destino estava escrito o nome Goiás. Caneta Bic, caricatura, pontas de lápis, deu nos jornais que Jorge Braga chegou, menino, chegou sorrindo, chegou em paz. Que Jorge Braga chegou, menino, chegou sorrindo, chegou em paz. Credo em cruz, eu não quero que me falem dessa tal de avestruz. Credo em cruz, eu não quero que me falem dessa tal de avestruz. O Jorge é um dos maiores intérpretes que Goiás tem. Ele interpreta a política, interpreta a vida, interpreta a cultura, o nosso dia a dia. O Jorge Braga é alguma coisa assim de indispensável para Goiás, assim como o Piqui. Pode morder com vontade, que não tem espinho não. Tirei da caixa pra levar no Itaú. Foi assim que me falaram pra aplicar na gaiola. Antes tivesse gastado com as garras lá da zona. Credo em cruz, eu não quero que me falem dessa tal de avestruz. Credo em cruz, eu não quero que me falem dessa tal de avestruz. O meu dinheiro ganhei suado, tá amarrado no rabo do viado. Daqui pra frente o dinheiro que vier, aplico tudo em galinha, carne, Zé. Eu estava na boa e hoje choro. Ai meu Deus, ai Jesus, que saudade do Didi que apliquei na avestruz. Credo em cruz, eu não quero que me fale dessa tal de avestruz. Eu fui candidato a deputado federal constituinte e tem gente que fala, você foi candidato a vereador, você foi candidato a deputado estadual. Não, deputado federal constituinte, eu tive 5.163, alguma coisa assim. O meu eu sei que estava lá. Agora, era um tempo, isso era complicado. O voto era manual, tinha aquele mapeamento para apuração de votos, e então eu fiquei decepcionado com uma coisa. Na época meu sogro morava em São Luís, acompanhou a apuração e tal, você teve 280 votos aqui. Aí em Goiânia foi computado 80, quer dizer, perdi de São Luís de Montes Belos para cá, perdi 200 votos. Meu irmão morava em Minasul, falou, fechou aqui, você teve mais de 30, não chegou nem o dele. O Luiz Antônio, lá de Pirinópolis, ligou para mim, você teve 78 votos, chegaram 17. Então, eu acho que a urna eletrônica foi um grande avanço, porque tinha aquele negócio, né? O fulano tem que entrar. E fez uma campanha
engraçadíssima, anedótica, né? Em cima de uma carroça. Porque já tinha o exemplo do Barão de Tararé, que foi vereador no Rio de Janeiro, né? E ele desmontava os caras com a piada. Então, quem ia querer um maluco como eu na Câmara Federal? Eu tava vendo os caras tudo com mansão, cada negócio maluco, era o comitê do fulano, o comitê do ciclano, negócio só ostentação. Falei, mas alguém tem que fazer alguma coisa contra isso. Aí eu me candidatei para protestar contra o abuso econômico na campanha. Então, tinha que ter um comitê, mas eu não ia fazer um comitê daquele porque eu estava contra aquilo. E outra, não tinha dinheiro também. Aí, mandei fazer a casinha, botei numa carroça e falei, não é o povo que vai ao comitê, é o comitê que vai ao povo. E comecei a escrever coisas ali na casinha, tipo, eu quero é jeton, meu slogan é Jorge Braga, se não melhora também não estraga. Pelo menos isso eu teria em vantagem com os outros políticos, né? Porque esses só estragam. Então eu ficava rodando a cidade, aí foi chegando a época da campanha, estava um movimento danado, então eu pintei o cavalo de zebra e falei, vai dar zebra, eu vou ganhar. E aí eu fui para Brasília para reclamar com Sarney do abuso do poder econômico. Cheguei lá com a carroça, foi chegar com a carroça na porta do Palácio do Planalto, eu já tinha marcado com o pessoal da imprensa. Paramos a carroça lá, achei um carroceiro bom, brabo lá de Brasília. Aí paramos lá e quando eu olhei, tava tudo cheio daqueles caras, os homens de preto e os homens de verde. Onde tinha uns fuzis, os negócios atrapalhados, apontados para mim. Eu, calma. Eu só vim reclamar o meu direito de ser candidato sem dinheiro. Não, tira essa carroça e tal. E foram me levando para lá e o carroceiro não tiro e tal, e prenderam o carroceiro também. Minha mulher ficou chorando no carro. E aí chegamos lá e a imprensa já toda sabendo, todo mundo veio filmando, fotografando e fazendo perguntas e tal. E, não, tá liberado, mas tem que ir embora agora eu não vou. Então eu fiquei lá um tempão tirando foto na frente do Palácio do Planalto. No outro dia saiu na capa do Jornal do Brasil, carroça tira a tranquilidade do Planalto. Pelo menos isso eu fiz, eu tirei a tranquilidade do Planalto uma vez. Eu fiz uma coletânea das tiras do Romãozinho, que eu publico no Almanac, e fiz um livro Romãozinho, o Menino Peralta. Interessante. E, o Romãozinho, eu descobri que tem muito Romãozinho e como o Popular tem um trabalho para botar o Almanac, o suplemento infantil, nas escolas, então isso para mim eu provoco a criança, eu faço o Romãozinho provocando a criança com assuntos de meio ambiente, às vezes simplesmente uma maneira de pensar e provocar diferente. A criança dá uma aula inteira. O Romãozinho foi um gibi que ele inventou e a gente trocava muitas ideias, porque eu sou de uma região de Goiás onde tem histórias do Romãozinho, né, que é do Nordeste goiano, alimentado um pouco pelos muitos baianos que moravam nessa cidade minha chamada Campos Belos, é uma região do Nordeste goiano aqui, que faz divisa com a Bahia. Então tinha muitos baianos lá. E os baianos e também nós goianos na cidade, existia lá uma histórias de Romãozinho, que era uma alma penada, algo assim, que jogava cocô de galinha dentro das panelas, uma alma penada que jogava pedra nos vidros e tal, um chamado Romãozinho. E conversamos bastante, o Jorge Braga também tinha essas informações dele, mais pelo lado de Minas Gerais, que é o estado dele. O personagem dela fala muito. Será por quê, né? Porque o Romãozinho, ele retrata a infância dele em Patos de Minas. Então toda vez que eu vejo Romãozinho, que eu vejo uma arte, uma coisa, eu me transporto para o passado dele.
Não, esse aqui andava de skate, vivia esfolado, colocava. então fazia muita charge dele. O Flavinho com o Romãozinho conversando sobre esse negócio de skate. parar de andar de skate. Então nós complementamos algumas ideias e formamos algumas coisas e com o passar do tempo, com aquele traço maravilhoso dele, ele criou esse personagem, o Romãozinho, e o Romãozinho vem até hoje. Ele é suave, ele é ingênuo, né? As travessuras que ele faz são coisas de moleque mesmo, né? E eu que trabalho com criança agora, tem 700 crianças com as quais eu convivo diariamente, a gente dá mais valor ainda nisso, na suavidade, na ingenuidade, né? Na pureza. Recentemente, numa reforma gráfica e editorial que nós fizemos do Popular, eu pedi ao Jorge Braga e ele passou então a escrever no almanaque do Popular aos domingos, voltou aquelas tirinhas do Romãozinho, que sempre que eu leio, eu fico novamente, cada vez mais, todo domingo eu me surpreendo, né, com essa criatividade dele, essa visão aguçada que ele tem das coisas, essa sensibilidade poética que ele tem para as questões de criança também. A fotonovela do Zeferino, que é uma fotonovela de humor, isso é um resgate que eu estou fazendo do Café de Esquina, que era um suplemento humorístico do 5 de março. Na época era Paulo Gonçalves, Anatólio Ramos, Stepan Nercessian e eu, a gente fazendo fotonovela para o Café de Esquina, Jornal 5 de Março. Acabou. E anos depois eu consegui fazer meu jornal. Fui lá atrás, eu falei, pô, isso até é uma homenagem a essas figuras que faziam um suplemento de humor na década de 60 e 70. Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Mas nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro, ela é minha ilusão. Pra aumentar o meu castigo, meu amor brigou comigo. Eu fiz diferente, eu peguei um tema só, que é o botequinho. Então é o bequinho e tal, sempre eu tenho, se eu não acho uma história de bequinho, eu tenho que fazer a adaptação, porque tem que ser no bar, porque é a única fotonovela do planeta que tem trilha sonora. Você pode ver na fotonovela lá, Pinga de Mim. Zeferino apresenta Pinga de Mim, música de Sérgio Reis. Então é a única fotonovela. O cara vai ler a fotonovela imaginando a música. Geralmente eu, o Chini e o Moluan, que é o dono do bar. Porque se eu não botar o dono do bar, ele também não deixa a gente fotografar aqui. Então, ele tem que entrar. E o Chini, que é meu companheiro de cachaça desde o tempo do 5 de março, que era essa época que o Café de Esquina tinha fotonovela. Todo mês uma fotonovela, quando o fotógrafo aparece. Nem todos têm a sorte de ter um amigo como o Jorge Braga, né? Quando aparece assim, a gente tem que aproveitar e tá dando essa força. E pra mim, que não sou um fotógrafo, né? Eu sou como se diz, uma pessoa que gosta de clicar e que quanto mais clicar, melhor é pra mim. Quem tiver no bar na hora e à medida que a piada exigir, a gente coloca as pessoas. Ator não falta aqui. E pergunta pra ele o salário. Salário altíssimo, não tem preço, é amizade. Menino bom, isso vai pro céu. Quem bebe nesse bar aqui, tudo tem talento.
Eu não bebo em qualquer bar. E outra coisa também que o Jorge Braga e nunca fala muito disso, né? O Jorge é um grande ator, eu acho que ele é um humorista, um cara que tem um tempo de interpretação bacana. Não desenvolveu isso, não teve essas oportunidades, mas com certeza quem já viu na época do Show do Esqueleto, assim. Cara, eu entrei pro Show do Esqueleto, menino, o Dominguinho era o diretor, o Dominguinho é psiquiatra, mora lá em Barra do Garça, mas o Dominguinho me conheceu, é um moleque, 15 anos, lá no 5 de março, ele foi para divulgar o show e o Anatólio Ramos falou, esse menino tem talento, leva ele. Aí, Dominguinho, não, então você vai no ensaio, tá? Aí eu fui lá pro DCE, ensaiava no DCE na Avenida Anhanguera ainda. Aí fui para lá e tá, e os quadros, porra, eu curti aqueles quadros e tá, e comecei a participar. Comecei como baleira, né, vestindo de mulher e tal. E na época era bom porque eu tinha o cabelo grande, não precisava de peruca, então fazia umas Maria Chiquinha, ficava legal. E depois o João Bosco assumiu o show e me chamou para coordenação. Ele fazia a direção geral e eu coordenaria o show. Aí eles iam lá para casa, né, para o Jorge desenhar, fazer os esqueletemas, fazer os quadros também, né? Então o João Bosco, o Léo, que hoje mora nos Estados Unidos, então eram muito engraçados, a gente ficava lá assistindo. O Chaplin também, que ele se identificava muito, né? Pô, aquilo foi a maior curtição da minha vida. 76, 77, 78, foi... Aí eu participei mesmo para valer. O Jorge toda a vida foi muito ligado nesses personagens assim marcantes, assim, desses personagens que pensava muito, desses personagens da expressão facial, da expressão, sem muito do cinema mudo mesmo, né? Hoje em dia ainda tem o Show do Esqueleto e tá legal. Eu participei desse último, agora depois de tanto tempo participei e tá muito bom. E aquele lance de estudante, isso que é importante no show. A meninada agora queria que eu participasse mais. Mas eu não posso, porque aí eu vou tirar aquele lado amador que é a característica do show. Eu posso fazer uma participaçãozinha, coisa rápida. O cartaz eu faço eu acho que eu já fiz uns 30. Quando eu cheguei em Goiânia, eu já comecei com esse negócio, que eu fui trabalhar na Rádio Jornal, no programa Na Polícia e nas Ruas, com o Sérgio Sampaio, o Serafim Colombo, o Gonçalves Lima. Serafim Colombo é o cara que compôs aquela música Poeira, Poeira do Meu Sertão. Pô, o cara era um fenômeno. Aí eu participando com eles, era um programa policial, só que era encenado, o crime, aquele negócio. Eu só pegava papel de bandido pé de chinelo, nunca fiz um delegado. Mas era bom. E aquilo me incentivou, eu comecei a fazer show. O Divino Olavo era meu empresário. Aí ele fazia show em bairros e tal. Depois apareceu o Jaci Silva, cara, que era o grande radialista da época, o maior nome do rádio, montou Domingo Alegre. Então as atrações eram o Amado Batista cantando e eu contando piada. Isso era mó barato, cara. E a gente chegava nos bairros, parecia artista mesmo, um negócio legal. E aquilo para mim, menino, cara, era uma farra. Lá em Patos, eu tinha um amigo, ele ganhou um gravador. Aí a gente ficava gravando imitações do programa Balança Mas Não Cai. Aí eu imitava Golias, Tutuca. Com a minha boa, essa secretária. E aí comecei com o negócio de imitação. Depois imitava o Chico Anísio. Moído você, idiota. Moído você. É ridículo você. Você é idiota. Papapá, você tá nervoso por quê? Porque você é idiota. Eu passei a fazer show direto. Viajei Goiás inteiro. Era a maior curtição, aquilo não era trabalho, aquilo era uma grande brincadeira. E aí
Depois eu e o Paulo Gonçalves fizemos um show lá no Zero Bar. Jorge Braga interpreta Paulo Gonçalves. E o Paulo não podia viajar, porque as pessoas chamavam a gente para apresentar em outros lugares. E nós apresentamos só em Goiânia, algumas vezes, e acabou não seguindo. Eu acho que Goiás, até hoje, depois, acho que um ano depois da morte do Paulo Gonçalves, não sabe o tamanho do cara que eles perderam. A alma boa, a inteligência e o humor primoroso do Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, para mim, foi o maior humorista de Goiás e eu acho que ninguém supera isso. Paulo Gonçalves e Anatólio Ramos foram importantíssimos, porque o Anatólio me tratava, era tipo filho, que ele viu que era moleque longe de casa e puxava a minha orelha mesmo. O Cavalhadas foi uma grande vitrine para muitos artistas aqui. Haviam exposições, acontecia shows grandes que não cabia, né? Acho que o palco tomava conta do bar todo, aí vinha, acho que veio o Roupa Nova, o Marcan Camaralina fez show, alguns artistas que não estão nem mais atuando. E todo mundo tocou no bar. Era uma casa que hoje seria a casa da moçada, digamos assim, né? De todas as idades. Então você encontrava jornalista, o pessoal do cinema, o pessoal do teatro, o pessoal da dança, encontrava muita gente jovem. Né? Na época, Goiânia não tinha esses pontos, muitas variações, mas não era só por isso, era porque era um bar que atraía muito isso. E tinha o quê? Era a famosa pinga com mel e a carne de sol com mandioca. E ficou 82, 83, 84. O Jorge sempre foi uma pessoa assim, né, além do seu tempo, né? Ele sempre estava acordado quando as pessoas estavam dormindo. Naquela época, os ônibus que saíam para São Paulo, para o sul, sudeste, passavam ali na Portugal. Ainda não tinha marginal, essas modernagens todas de progresso de Goiânia. Então os ônibus saíam da rodoviária, que era ali onde é o Lago das Rosas, a antiga rodoviária, passava por ali. E no domingo, principalmente, ficava praticamente interditada esse trecho da Avenida Portugal. Era muito doido aquilo. E foi bacana isso, porque o Cavalhadas me projetou como cantor e compositor na noite, porque a gente sempre teve a noite, os bares, como principal vitrine em Goiânia. Goiânia não é uma cidade turística onde você tem um fluxo de pessoas de outros lugares aqui constantemente. Então a gente tinha como referência aqui a vida noturna, que era bastante elogiada. E o Jorge toda a vida fez parte dessa história. Eu tocava numa casa qualquer, o Jorge aparecia, eu chamava para dar uma canja, ele fazia algumas imitações. Eita, diabo, eu fico doidinho com sua pestinha, diabo. Docinho de coco e docinho de leite é bom com sua peste, diabo. Quando ia aproximando a festa de vinho, ele me ligava de Goiânia, né? E dizendo que queria sair de mascarado. Aí eu pegava, tinha que arrumar roupa para ele, arrumar máscara, né? Enfim, vestia ele todinho, ia arrumar cavalo também, né? Tudo assim de última hora. Eu tinha a roupa dele aí, um dia eu e minha prima fizemos uma roupa para ele assim, a gente nunca tinha costurado, cortado, ele não faz assim, assim, assim. Aí nós cortamos e fizemos a roupa, tipo um macacão assim. Aí pegava, arrumava tudo, né? Vestia ele, até para arriar o cavalo, a gente arriava o cavalo para ele só montava e saía para a rua. E é interessante que a gente pegava umas máscaras de chifre bonitas, né? Máscara de boi, né? E ele saía bem arrumadinho. Daí meia hora você olhava para Jorge Braga, ele já estava com o chifre quebrado, sem orelha, né? E correndo na rua. Nossa, foi durante anos ele foi nessa Cavalhadas. Acho que o pessoal de lá sentia falta quando ele não ia. E passava o dia bebendo cerveja, brincando com todo mundo, né? E quando era de tardezinha que acabava a cavalhada, teve um dia Jorge Braga sumiu, né? E eu estou procurando ele na cidade toda, nada, nada. Fui à beira do rio para ver, fui dar água pro cavalo lá e tá na beira do rio. Cheguei na beira do rio à tarde, de noite já, ele não estava. Quando eu fui subindo perto da Igreja da Matriz, na Avenida Neco Mendonça, eu vi, estava meio escuro assim, mas vi um cara dormindo em cima do cavalo, que eu olhei assim e falei, só pode ser Jorge Braga. Quando eu cheguei lá era ele. Chamei ele, Jorge.
Quando eu chamei ele assim, ele assustou assim, meteu a espora no cavalo e saiu correndo, subiu para a Praça da Matriz, entrou para a Rua da Prata. No final da Rua da Prata, tinha uma casa lá que tinha uns colchões de noiva, o cavalo parou e ele caiu em cima desse colchão de noiva, né? Ficou tudo cheio de espinho e tal. E assim, antes de sair de mascarado também, tinha toda uma preparação, né? Você ia pro boteco, tomar mocotó, uma cervejinha, uma pinguinha, para depois você montar no cavalo. E passava o dia na farra, e fazendo brincadeira com o pessoal. E o Jorge vinha no sábado, de tarde, domingo saía de mascarado, à noite, né, ele voltava para Goiânia, porque segunda-feira ele tinha que fazer charge pro jornal, né, o jornal não segurava na segunda, mas segurava na terça. Aí fazia a charge pro jornal, na terça-feira cedo, não, na segunda-feira de noite ele chegava aqui para sair mascarado na terça de novo. E do mesmo jeito, sem roupa, sem nada, a gente tinha que vestir tudo de novo e arrumar cavalo emprestado para ele. Eu sei que ele vestia aquelas roupas lá e o pessoal ficava danado com ele, porque sabe que não pode tirar a máscara, né? Ele tirava a máscara, chegava no boteco, tirava a máscara, bebia, né? As pingas deles, o quê? E botava a máscara e ia embora. Aí o pessoal falou que ele não servia para vestir de mascarado de jeito nenhum. Era sempre assim. É uma figura. Ele me liga e fala, crazy! Grita de lá e eu grito de cá, crazy. Eu não sei te explicar bem por quê, mas ficou um nome mútuo, nós nos chamamos. Crazy quer dizer doido, né, louco, mas pode ser também gênio, né, pode ser também, enfim. Então, a palavra para mim que define o Jorge Braga é o crazy. Era um congresso brasileiro em Salvador de turismo. E foram várias pessoas de Goiânia para esse congresso. E dentre essas pessoas, a Giovanca, que era uma modelo muito conhecida na época, que namorava o Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo. A dupla estava começando a fazer o sucesso estrondoso que eles fizeram. E o Jorge Braga ficava enchendo a paciência da Giovanca o congresso inteiro, né? Falando que ela deveria namorar com ele, não com o Leonardo, que ele era mais bonito, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inclusive falou para a Giovanca que a música que estava fazendo sucesso então tinha sido feita para mim. Segundo o Jorge, a música era assim, se lembre você que há muito tempo, tucano. E o menino fala, não é assim, fala, não é, o Leonardo é que plagiou. Pegou essa música e ficava enchendo a paciência. Por fim, nós somos designados para levar a Giovanca para o aeroporto, já que ela vinha 2, 3 dias antes do que a delegação. E na fila lá para embarcar, ela já estava na fila para entrar no embarque, o Jorge Braga se atirou no chão, segurava o tornozelo da Giovanca, obviamente, fazendo uma performance, né? E falava assim, não vá, você está me abandonando, me ajudem. E as outras pessoas do aeroporto ficaram ali naquela situação, não sabia se ajudava, se ia lá, tirava ele, e eu ali vendido na cena, tentando puxando ele pelo pé, enquanto ele se agarrava ao tornozelo da Giovanca. Por fim, a Giovanca conseguiu se desvencilhar e embarcou. E ele ficou lá fazendo aquele drama e tá, as pessoas fotografando. Foi uma cena hilária, muito embora muita gente tenha pensado que se tratava de uma cena de um rompimento assim traumático. Eu fui para os Estados Unidos comprar uma câmera e nós resolvemos fazer um programa lá, na época eu trabalhava na Brasil Central, na TV Brasil Central, e na entrada já começou a ter problema, né? Na entrada nós fomos barrados pela imigração. Aí me chamaram, o que você veio fazer? Eu falei, eu vim comprar um equipamento e tal, me pediram para mostrar o dinheiro, eu mostrei, eu tinha alguns milhares de dólares, né? Claro, a câmera na época, se não me engano, era 15 mil dólares, uma coisa assim, e o Jorge não tinha nada. Aí eu falei, e ele? Eu falei, não, ele veio comigo. Eu falei, mas ele veio fazer o quê aqui? Eu falei, não, ele é jornalista. Como jornalista? Eu falei, não, ele é cartunista. Aí o cara da alfândega, da imigração, não acreditou. Aí o Jorge falou, dá um papel em português, mesmo que eu estava falando em inglês. Aí dá um papel, uma caneta, ele pegou, olhou para a cara do guarda, né, e tchan, né?
Aí o guarda olhou assim e falou assim, esse aqui não é eu não. Aí o outro lá falou, eu sei assim. Aí acabou que ele fez a charge de uns 3 guardas da imigração e dali nós caímos no mundo. Foi um mês assim fantástico e nós fomos sendo acolhidos assim nas várias cidades que nós íamos. Então a Graça Torres nos acolheu em Nova York, outro pessoal nos acolheu em São Francisco, Edmilson lá, enfim, rodamos os Estados Unidos assim de uma maneira bem engraçada. Isso daria um livro. Na volta, já um mês, depois cansado, todo mundo duro, meu dinheiro tinha acabado, a gente só com uns trocadinhos, né? E na viagem de Nova York para Miami, onde nós pegaríamos o voo internacional, tudo que você pediu no avião era pago, né? Então tinha bebida, tinha uísque, né? Então você pedia, a pessoa ia buscar, quando voltava, falava $3, você pagava os $3, não sei se era 3 ou se era 6, era uma coisa assim, né? Era 12 lá. Aí esse entregava, então muito bem. Aí eu fui no banheiro e o Jorge ficou sozinho. Aí veio a aeromoça, ele falou uísque, a aeromoça foi buscar. Aí quando a aeromoça voltou, foi na hora que eu estava saindo do banheiro e eu vi aquela confusão e aquela discussão e já tinha vindo o comissário e o Jorge lá discutindo e gesticulando. E eu falei, mas o que será que aconteceu, né? E tinha umas senhoras assim, sentadas, eu passando entre as poltronas, né? A senhora, só pode ser coisa de brasileiro, que vergonha, brasileiro dando vexame, né? Cheguei lá e falei, what's happened? Can I help? Né? O que está acontecendo? Eu falei, não, esse senhor aqui pediu uma dose de uísque e não quer pagar. Eu falei, como não quer pagar? Aí, porque a aeromoça tinha chegado e falava assim, $6. Aí o Jorge falou, não entendo. Aí ela falou, $6? Não entendo, só falo português. A aeromoça, $6. Você não entende espanhol também, só em português. E começou aquela confusão, aí eu fui, paguei, né? Falei, não, o que é? Meu amigo, peraí, não dá problema, tá aqui $6, então acertei, botei o cinto de segurança. Falei, francamente, Jorge, um mês de Estados Unidos e você não sabe o que é $6? Aí ele falou, não, saber eu sei, eu não queria era pagar. Aprontou toda a confusão para me pegar. Vou lembrar aqui uma coisa importante, que é também a graça falada do Jorge Braga. E o Jorge Braga era discípulo do nosso grande e saudoso mestre Ranga Siri Navaranda, que é uma brincadeira que se faz com a palavra Ranga Siri Navaranda, é uma palavra inventada, e nós tínhamos aqui em Goiás um discípulo dele que era o nosso mentor geral, que era o nosso grande Robertinho Lima. Robertinho Lima era o porta-voz do grande mestre que dirigia o birô goiano do Ranga Siri. E Jorge Braga se arvorava a ser o secretário-geral dessa instituição, sabe? E para terminar então esse pequeno depoimento que eu estou gostando tanto de fazer sobre o meu amigo e meu ídolo Jorge Braga, eu quero lembrar aqui uma frase que o Jorge Braga espertamente fez, mas atribuiu generosamente ao mestre Ranga Siri Navaranda, né? Que é o seguinte, toda história só acaba quando termina. Foi no 5 de março que os seus desenhos ganharam o povo. E nas folhas da Folha e no Popular brilharam de novo. Sua crítica forte à política e aos donos de todo querer contaram a história do poder. Sua crítica forte à política e aos donos de todo querer contaram a história do poder. Esse tal de Jorge Braga, mineiro, goiano, brazuca, de muita graça, que a lua lá
homenageia com samba, carnaval e lua cheia. Que a lua lá homenageia com samba, carnaval e lua cheia. Salve, salve, salve Jorge, salve Braga, salve, salve Jorge Braga, salve Jorge, salve Braga, salve, salve Jorge Braga. Ele veio de Minas, onde nasceu JK. No desenho do seu destino estava escrito o nome Goiás. Ele veio de Minas, onde nasceu JK. No desenho do seu destino estava escrito o nome Goiás. Caneta Bic, caricatura, pontas de lápis, deu nos jornais que Jorge Braga chegou, menino, chegou sorrindo, chegou em paz. Que Jorge Braga chegou, menino, chegou sorrindo, chegou em paz. 5 de março, foi no 5 de março. Se não é pra brincar, levar a sério também, eu não quero não. E nas folhas da Folha e no Popular